Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua casa, te trazendo muita paz, saúde, alegria. É o que eu desejo a todos vocês. E como é bom mais uma vez estar aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, a qual a palavra de hoje vai se encontrar no livro de Jó, capítulo 1, o verso 20 e 21, que vai dizer assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amigos, meus irmãos, essa passagem do livro de Jó nos remete a refletir sobre a fidelidade, a qual Jó, um homem temente a Deus, íntegro, né, ali foi cometido a passar pela prova. E Jó poderia muito bem atribuir culpas, né? Mas a palavra nos diz que ele não atribuiu culpa nenhuma ao nosso Deus, a qual ele fala, né, que a palavra fala, na verdade, que Jó lançou-se, rasgou-se, ele se humilhou. Na devida situação que ele se encontrava, ele não caçou culpado. Ele rasgou as suas vestes, né? Rapou a sua cabeça. Isso é sinal de humilhação para uma adoração. Ele se rasga, ele se lança, ele raspa a sua cabeça e lança-se em terra. E ele fala, e o adorou. Então ele não decidiu se afastar de Deus, ele decidiu continuar sendo fiel a Deus, mesmo na luta e mesmo na dificuldade. Isso nos mostra que nós, nos dias de hoje, passando pelas lutas, passando pelas provas, pelas perseguições, nós devemos ser fiel a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades, mas a qual nós devemos nos manter fiel a Ele, assim como Jó se manteve firme e fiel. E Jó, ele não foi ali provado, né, ou foi acusado por Satanás, não pelos seus bens, não pelo que tinha, pela saúde. Isso foi algo que ele usou, mas Satanás o tenta, né, tirar a sua fidelidade a Deus, porque Jó era fiel a Deus e isso desagradou Satanás. E ele leva ali alguns fatores, né, perante a Deus, e Deus diz assim: certo, tira, mas só não tira a sua vida. Então, Jó, ele é provado não pelos seus bens, mas pela sua fidelidade a Deus. Então, nós somos provados nessa nossa vida, nessa nossa caminhada aqui nessa baixa terra. Mas quando ele vê que nós nos permanecemos fiel, ele continua tentando, mas ele não tem munição para continuar nos tentando. Quando ele vê que nós nos desviamos das suas tentações, quando ele vê que nós nos afastamos daquilo que nos tenta ou que nos afasta de Deus, ele bate em retirada. Mas isso não quer dizer que ele não vai tornar novamente a querer nos tentar ou querer nos derrubar. Nós vemos isso quando Jesus foi ali ao deserto, onde Jesus passou sede, fome, e a qual ele vai também e tenta o nosso Senhor Jesus por 3 vezes. Mas isso não quer dizer que foi só 3 vezes que ele o tentou. Muitas vezes foram as tentações, mas mesmo assim o nosso Senhor Jesus se manteve firme, fiel àquilo que Deus o entregou, à sua missão.
Jó da mesma forma. Jó tinha mil motivos para não adorar, para não buscar Deus, mas mesmo passando pelas lutas e as dificuldades, ele decidiu raspar a cabeça, rasgar as suas vestes e lançar-se ao chão, lançar-se à terra e adorar. E ele ainda diz assim, ele tem um reconhecimento de dizer assim, eu vim para essa terra, não trouxe nada, não trouxe nada, não vim com nada. Se eu tenho alguma coisa, foi Deus que me deu. Foi Deus que permitiu eu alcançar ou ter. Quantos de nós negligenciamos aquilo que Deus nos dá? Saúde, poder de acordar mais um dia e contemplar mais um dia maravilhoso e poder batalhar por mais aquele dia. Assim era Jó. Ele tinha esse conhecimento, entendimento de que ele sem Deus não era nada, não conseguiria ter nada. E nós também temos que ter esse entendimento, que quando nós nos aproximamos de Deus, nos relacionamos com Deus, Deus está ali em todo o tempo para nos suprir as nossas necessidades. Não só as nossas necessidades físicas, mas a nossa necessidade espiritual, porque nós dependemos de Deus, do nosso Senhor Jesus, para que Ele venha suprir a nossa necessidade no espírito, para que o nosso espírito venha ter um refrigério, para que o nosso espírito não venha se abalar, para que o nosso espírito venha estar firmado em Cristo Jesus, para que em meio às dificuldades nós venhamos lembrar que nós servimos um Deus que é um Deus de vitória e que é capaz de nos suprir as nossas necessidades espirituais. A gente pode estar triste, cansado, a gente pode estar chorando por dentro, mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus nos motiva a nos mantermos de pé, nos motiva a nos estar alegre, o semblante ali, sorridente, mostrando que sou capaz de sorrir no meio da dificuldade, porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. E assim foi Jó, foi fiel, temente até o fim. Na leitura do livro de Jó, não determina o tempo que ele passou pelo sofrimento, mas foi muito tempo. Mas isso não quer dizer que ele desistiu, porque durou muito tempo. Ele persistiu. E o tempo que ele viveu não se compara ao tempo que ele passou pela prova. Então, a bênção que Deus tem para você, tem para mim, não se compara às nossas lutas, às nossas dificuldades, porque Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que nos proporciona alegria, uma alegria em dobro, uma alegria que não se explica. Como a passagem diz, que ele nos proporciona uma paz que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amigos, meus irmãos, é isso que eu tenho para trazer para vocês, que nós viemos ter um entendimento de Jó, passamos pela prova, pela dificuldade, perdeu tudo, mas ele continuou sendo um homem fiel a Deus, íntegro a Deus, não atribuiu nenhuma culpa ao nosso Deus. Ele reconheceu, se de nada trouxe e de nada eu vou levar. Então assim somos nós, que nós vamos ter esse entendimento de Jó e adorar o nosso Deus nas dificuldades, na luta, porque nós sem Deus não somos nada. Louvado seja o nome do Senhor.